Boa noite a todos. Boa noite. Então, estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão, momentos de muitas emoções. Saulo de Tarso já veio do encontro da sinagoga, onde foi um verdadeiro desastre. E agora, nesse momento, ele está em companhia de Ananias. Fez uma orientação a ele, que foi nesse parágrafo anterior, quando ele vai falar que quando você se arvora a ser um trabalhador, você tem que se preparar, você tem que sentir, e às vezes ter sofrido para melhor sentir. E Saulo de Tarso ainda não passou por absolutamente nada disso. Eu costumo até dizer que esse parágrafo anterior deve ser lido para todos aqueles que desejam ser evangelizadores, dirigentes, facilitadores, porque são missões assim profundas. Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que percorre, que não é o nosso caso, porque nós não somos homem de vida pura e reta. Se tiver algum, por favor, me perdoe. Ele diz, mas aquele que já se enganou, é o nosso caso, ou que guarda alguma culpa, é o nosso caso, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio. Isso aqui é Ananias falando para o doutor da lei, antes de ensinar. Então vamos lá. Vou solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos e, voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, possamos dizer: amado Mestre, como é bom estar em tua casa, como é bom podermos refletir sobre esses teus ensinos maravilhosos. Que possamos, Mestre amigo Jesus, intuídos pela espiritualidade amiga, internalizar esses ensinamentos e, acima de tudo, tenhamos a vontade de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que a tua paz, que a tua luz nos envolva e que possamos, Mestre, com a tua permissão, iniciarmos esse estudo tão maravilhoso ao qual tu nos destes. Que assim seja. Então, vamos lá. As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma, oprimida, apertada, sofrida, decepcionada, como um bálsamo vitalizante. Quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde será chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Quando hajas sofrido mais, esse mais aí é de quantidade, somando. Quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Meus irmãos, uma coisa é eu falar da dor do outro, a outra coisa é eu falar da dor no outro.
eu comentar no outro, eu já passei, eu já senti, eu sei. Agora, a palavra que me chamou a atenção aqui foi o comentário. O comentário não, o nosso continuista, Emmanuel, quando ele diz: continuava o benfeitor e amigo sincero. Por que isso me chamou a atenção? Há quanto tempo Ananias conhece Saulo de Tarso? Ele ficou 3 dias cego. E no 3º dia cego, ou 4º dia, quem vai visitá-lo? Ananias. E a partir daí, então se tem aqui 3 dias é muito. E Ananias já é apresentado como um amigo. Qual é a lição que nós tiramos daí? O amigo sincero não é o tempo que me diz. O amigo sincero é algo íntegro, é dele. É ele. Então não é o tempo que vai me dizer o tom da minha amizade. É com quem eu estou fazendo essa amizade. Porque o amigo sincero, ele é amigo sincero a qualquer ser que aparecer em seu caminho. Porque é uma qualidade dele. E em qualquer situação. Em qualquer situação. Vocês entenderam isso? Então não é questão de afinidade, não é isso. Esse caso aqui, o Cristo está nele. Ele conhece o nosso Saulo, não tem 7 dias, mas ele é para Saulo, para Antônio, para Fernando, para Joaquim, para Pedro, para qualquer ser humano que aparecer no caminho dele, um amigo sincero. Da mesma forma que ele foi para Abigail. Que eu estava até relendo a passagem, eu voltei lá atrás, que a gente estava conversando. Abigail falou do amor dela por Saulo, mas não contou a morte de Estevão. Não contou porque, para não colocar o amado em uma situação constrangedora. Então, qualquer pessoa que cruzar o caminho de Ananias terá nele um amigo sincero. Terás apurado então a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Só a dor nos ensina a ser humano. Então, ou seja, quando a dor vier bater em nossa porta, porque ela vai bater, ou já bateu, e se já bateu vai bater de novo, porque faz parte, é ela que nos ensina. Então eu não posso também lamentar, nem quando a dor chega, e nem quando a dor chega em relação a outra pessoa, porque a dor é educadora. Ele está dizendo aqui, só a dor nos ensina a ser humano. É uma apologia à dor? Não. Mas infelizmente, dentro da nossa condição, é só ela que ensina. Quantas pessoas extremamente vaidosas, orgulhosas, presunçosas, se sentindo dono do mundo, vê uma patologia, uma enfermidade, vê um câncer e muda totalmente a conduta daquela pessoa. Quando se vê carequinha, que passa a mão, não tem nada, pelou, caiu tudo. Ou de repente, uma vez eu conversando com uma mãe, a filha dela teve glaucoma e uma outra patologia que os olhos ficaram muito grandes, é até desagradável de você olhar. E ela enxerga muito pouco, ela lê assim, e formou em Direito. Formou em Direito Federal. Mas ela lê bem assim e a mãe ajudava. Eu conversando com a mãe, ela disse assim: Conceição, quando a minha filha chegou, eu sofri muito. Porque eu. Mas hoje, minha filha já de maior, formada, eu aprendi, ela não é espírita. A minha filha me ensinou a ser gente. Eu aprendi a ter uma outra visão de vida. Então, às vezes, o que nos falta é sofrimento. Porque às vezes são nossas atitudes medíocres, infantis e tolas. O que nos falta é um verdadeiro sofrimento para a gente aprender a valorizar a vida. Lembra o nosso estudo da obra Boa Nova? Jesus no madeiro, com coroa de espinhos, os pés em
sangrando, as mãos sangrando, o povo berrando, já tinham dado vinagre. Tomé vestido disfarçado para não ser reconhecido como um dos seus discípulos, mas louco de vontade de se aproximar para olhar para Jesus, se modificou a roupa, se disfarçou. Quando botou o olho no Jesus, o magnetismo de Jesus o atraiu. E ele chegou bem próximo. Ele tinha tido um diálogo com Jesus dia antes. Ele queria que Jesus mostrasse um sinal para os fariseus. E Jesus naquele momento, agora o lindo é ele dizer assim: quando eu olhei para ele, os olhos deles eram os mesmos olhos serenos e doces da Galileia. E ele estava crucificado, com coroa de espinhos, tinha carregado aquela cruz, tinha sido maltratado, ouvido muitas zombarias, mas o olhar dele era de serenidade. E o que ele de amor. E o que ele falou para... Se reportou a lição lá atrás, é o pai ensinando para o filho. Tomé, o evangelho dele. Este é o sinal. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, olha qual é o período mais... Olha essa informação de Anania. O perigo mais perigoso da existência, qual é? Depois da matinal infância e antes da noite da velhice. Então, a meia-idade, aquela idade. Você já não é, mas então, a partir da adolescência até a fase da velhice. Não tem nenhum idoso aqui, né? Todos jovens. Essa é a fase, o quê? Como ele coloca? Perigosa. Antes da noite da velhice, quando a vida exubera energia, Deus lhe envia os filhos, que é para ver se a criatura toma juízo, né? Vem os filhos. Mas aí ele vai advertir: para que com os trabalhos, como pai ou como mãe, se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, porque ele falou do amor dele para Abigail e já deixou bem claro que não vai mais casar com ninguém, porque o amor dele era Abigail. Quando a vida exubera. Então, pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Então, quando alguém nos procura, que às vezes é muito lamentosa, eu não posso ser pai ou ser mãe, eu sempre digo: meu filho ou minha filha, o corpo pode te impedir de não parir ou de não gerar, mas nunca a misericórdia, o amor divino vai nos impedir de ser pai e de ser mãe. Nunca. Então aqui o que o nosso Ananias está convidando ele? A ser pai da sociedade, né? Dos desafortunados, dos sofridos. E realmente, quando você acolhe alguém, naquele momento você é mãe e você é pai. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? E as crianças chamavam Pedro como? Pai. Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor e o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Ananias está convidando esse Saulo, esquece a personalidade, esquece o doutor da lei. Ele terá que morrer, porque não é com o doutor da lei que tu vai divulgar o cristianismo. Aquelas observações tão sadias e tão mansas penetraram o espírito do ex-rabino como um bálsamo de consolação, de horizonte mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram-no recordar alguém que o amava muito.
de cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias. Agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar, falar, encontrar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos, despovoado, para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre que lhe fora quase um pai? Certamente Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regozijar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. Engolfado, mergulhado em recordações cariciosas, agradeceu Ananias com um olhar significativo, acrescentando, sensibilizado: Tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças, talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira, que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões distantes, a fim de meditar as lições recebidas. Esse movimento de Saulo é um movimento de sabedoria. Então, meus irmãos, quando você tem uma empresa, seja lá o que for, tem um momento que você tem que parar para fazer o balanço. Se não fizer isso, não vai dar certo. Você tem que parar, pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, você tem que dar uma parada, vamos passar a régua aqui e ver como é que tá. O que falta, o que não falta, o que faltou. Tem que fazer isso. E a nossa vida interior? Ele tem que refletir nas novas lições, ele ainda não fez isso. E isso é que nós devemos fazer. Quando ele diz aqui o cérebro estava cansado, é porque quem estava discutindo lá era o cérebro. Você não vai ver isso quando ele se tornar um cristão verdadeiro. Você não vai ver mais essa palavra, cérebro cansado. Pode prestar atenção. Porque era um homem racional, não um homem de sentimento. Então a gente tem que fazer essa parada, sabe, gente? A gente sai de um estudo desse, poxa, chega em casa à noite, relembra, vê aquela palavra, aquela lição que mais te tocou, faz uma comparação com o dia a dia, sabe? A gente tem que fazer esse balanço. Veja o que isso encaixa. E fazermos verdadeiramente isso. Se não fizermos isso, está entrando por aqui e está saindo por aqui. Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu, então, o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Então, ele foi na sinagoga, lembra aquela coisa pomposa, o povo? Agora Ananias vai levá-lo. Damasco não tinha propriamente uma igreja. Entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde. Olha onde o doutor de Tarso foi parar. Companheira de fé que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarsense
enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Você pode fazer um estudo, se preparar, estudar. E quando você for fazer um trabalho, que você olha no grupo, pessoas simples, simplifica. Porque se nós não fizermos esse movimento, se nós quisermos sempre mostrar palavras, nós vamos afastar essas pessoas que são queridas do Senhor. E inconscientemente nós temos feito isso. O nosso primeiro trabalho foi evangelizando criança. E ali nós aprendemos que criança é assim. Se você preparou a atividade e se você sentiu a atividade, você sentiu, aquilo está dentro de ti, aquilo está vivo, você vai para a sala de estudo, você vai aplicar, os meninos vão ficar tudo quietinho, é uma maravilha. Mas se você não preparou e muito menos não sentiu, ou só se preparou e não sentiu, você vai para dentro da sala, o menino vai subir cadeira, vai descer cadeira, vai pular para um lado, vai pular para o outro, e tu vai dizer que os meninos estão obsidiados. Não é, é o evangelizador que está obsidiado. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca, o pai no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, aquele dando ponto a ponto como é o trabalho, respingando, apanhando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos soltos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento, que é outro erro. Vamos estudar o Evangelho? Vamos estudar o Evangelho. Augusto, por favor, leia o Evangelho. Agora vamos comentar o Evangelho. Gente, daqui a pouco estão falando de política, do problema lá da casa, de não sei o que, falando de tudo, menos o Evangelho. E o dirigente não tem essa sensibilidade para... Por quê? Porque ele também não se preparou. Então ele deixa o pessoal... Deixa eu falar. Aí vai olhando pro relógio que é para ver se o tempo está morrendo, entendeu? Porque ele não sabe o que falar. Então você vê aqui uma pessoa responsável, que leu, que se preparou e que vai falar sobre esse assunto. Então você vê aqui, olha, ele leu, comentou em torno do Evangelho, a exposição de fato significativo do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal. Porque lembra que ele acompanhou? Ele chegou, ele conheceu Jesus no dia da crucificação. Ananias chegou em Jerusalém, estava aquele furdunço. O que está acontecendo? E ele foi saber o que era que estava acontecendo. Quando ele olhou para Jesus, olha o chamado de Jesus. Depois de comentar, então, a página lida, ilustrando com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e... O que ele estava fazendo? Aplicando passe. Olha que lindinho, lá atrás.
Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto, a alimentação aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Então, além dele ir passando as mãos, depois oferecia pão e oferecia água. Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para sua alma, o cibo, aquela pequena quantidade de alimento, mesquinho, pobre, tinha um sabor divino da fraternidade universal. Essa água aqui me fez lembrar, o Chico, ele atendia a multidão, e algumas pessoas de um poder aquisitivo. E as pessoas normalmente diziam assim: o que eu posso fazer para retribuir o bem que eu recebi? Ele dizia: faça caridade, ajude seu próximo. E tinha as pessoas que não sabiam como fazer a caridade, imagina. E ele sempre fazia a leitura do Evangelho uma vez por semana, acho que era sexta-feira, embaixo de uma ponte lá em Pedro Leopoldo. E ele ia e sempre levava alimentos, sopa. E naquele dia não tinha dinheiro para fazer a sopa. Então ele ficou muito preocupado, porque aquelas pessoas estavam aguardando a sopa. E aí o doutor Bezerra disse assim: Chico, não se preocupe, coloca os barris e eu vou magnetizar a água, você leva e dê água. Imagina. E Chico foi, fez o evangelho, só que dentro das panelas não tinha sopa, tinha o quê? Magnetizado pelo doutor Bezerra de Menezes. Só isso. Mas eles lá sabiam. E aí, quando terminou o evangelho, o Chico disse assim: meus irmãos, hoje nós não tivemos dinheiro, então não pude trazer a sopa, mas nós trouxemos água benzida, magnetizada, benzida pelo doutor Bezerra. Teve uns que levantaram e disseram: mas você nos enganou, cadê a sopa? E começou a maltratá-lo. Aí sempre tem a deputada no meio, A deputada já pulou e disse: o que é isso? Toda semana esse homem vem aqui, traz comida pra gente, hoje só porque ele não trouxe a gente vai maltratar? De jeito nenhum. O Chico já estava chorando, muito emocionado, esse jeitinho dele, doce, meio, Ela estava chorando. De repente chegou um caminhão e o homem gritou: quem é Chico Xavier? Ele disse: você preso agora. Só porque eu não trouxe sopa. Ele disse: sou eu. Tem aqui o material para o senhor. Ele foi lá ver, sabe o que era? Comida. Era um rancho. E quando olhou que ele viu aquilo, ele falou: gente, a comida chegou. E aí ele perguntou do motorista: como é que o senhor acertou o endereço? Ele disse: eu fui até a sua casa, que eu tinha o endereço da sua casa. Foi o doutor fulano de tal que mandou todo esse rancho para o senhor em agradecimento. E eu fui à sua casa, estava lá um homem barbado, assim, de paletó preto, e ele que me direcionou para cá. Quem era? Doutor Bezerra. Ele nem sabe que conversou com uma alma do outro mundo. Doutor Bezerra desencarnado, foi uma aparição. Ele não tocou, não fez nada, então foi uma aparição. E ele disse: você vai na rua tal, endereço tal. E ainda deu a dica, foi o Waze nesse momento, Deu a dica direitinho. E o rapaz chegou lá. Olha a bênção aí, gente? Foi bom, amigos? Foi? Deu pra gente aprender? Dá pra gente fazer uma meditação? Gente, quem ainda não ouviu, procura no YouTube a história de Jorge, Chico e Jorge. Você vai se emocionar. Entendeu? Jorge, Chico e Jorge. Eu não vou contar não, vocês procurem no YouTube, mas é de emocionar. É pelo Adelino da Silveira contando. E quem vem receber Jorge quando Jorge desencarna? Vamos fazer a nossa prece, gente? Alguém quer falar mais algo? Está tudo bem? Tudo em paz? Então, devemos agradecer, João? Então, vamos agradecer? Querido amigo, mestre, irmão, amor de nossa vida, somos gratos
por essa oportunidade a cada um de nós de estudarmos a obra Paulo e Estevão, de podermos ouvir a voz de Saulo, a voz de Ananias, a orientação do Evangelho que nascia no planeta Terra. E se nós, Senhor, estamos aqui essa noite, é porque o Senhor nos chamou para nos dar e nos trazer advertências, orientações, para que possamos tornar a nossa vida uma vida de progresso, uma vida de crescimento espiritual. Muito obrigada, divino amigo. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que nos inspiraram, que conduziram o nosso trabalho, que realizaram verdadeira assistência. E que nós possamos, amor querido, com a tua proteção e com o teu auxílio, na assistência dos nossos anjos de guarda, retornarmos o próximo estudo para darmos continuidade a esse trabalho tão importante na tua seara, no nosso mundo interior. Muito obrigado, divino amigo.